Para melhor experiência, coloquem seus fones de ouvido, fechem seus olhos e abram sua mente. O maior erro do homem é pensar que ele controla a natureza, e não o contrário. Em meio a uma pandemia mundial, teorias da conspiração são criadas. Será que o vírus foi solto por algum laboratório de algum país para ter o controle populacional? Será que foi para reduzir a quantidade de pessoas no planeta por conta do meio ambiente? Ou será que foi apenas uma amostra que algum país quis lançar no mundo para mostrar uma de suas armas biológicas e como são superiores? Ou será algo maior do que nós mesmos? Uma mensagem que o planeta quer nos passar, talvez? Falando de coronavírus hoje, trago uma teoria de que a Mãe Terra está por trás de tudo. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Teorias do Universo. O ser humano tem o péssimo hábito de se achar o centro do universo, de achar que pode ter poder sobre tudo, controlar tudo e todos. Se vê como um falso Deus que as pessoas devem idolatrar e acreditar. Esse é o maior pecado que poderia ser cometido, já que o que aconteceu nos últimos meses pelo mundo mostra justamente que não passamos de formigas em uma natureza maior do que podemos ver ou imaginar. O coronavírus nada mais é do que a natureza castigando o ser humano por todos os abusos dos últimos tempos, e eu vou explicar por quê, em várias etapas. Faz algum tempo que pesquisas nos mostram fatos científicos e comprovados de que os recursos da Terra estavam sendo usados 2 vezes mais do que deveriam por ano. Isso inclui tudo, desde árvores, água, terras, animais e até mesmo o próprio ar. Além de que a taxa de natalidade subiu muito também nos últimos tempos. Ou seja, mais bocas para alimentar, mais recursos necessários para viver, mais do que a própria Terra consegue criar. Agora, o discurso do Thanos parece fazer sentido, não é mesmo? Poluição no ar, poluição no rio, desmatamentos, aquecimento global, consumo em excesso de animais, queimadas, enchentes. A natureza está morrendo e só não vê quem não quer. Segundo os pesquisadores, foi a forma eficaz do coronavírus nos infectar que fez com que eles concluíssem que o vírus é sim um resultado de seleção natural. Caso ele tivesse sido projetado em algum laboratório, seus criadores teriam utilizado como base o genoma de um vírus patogênico conhecido. Mas o genoma encontrado é bem diferente dos de outros coronavírus. Ou seja, sim, o coronavírus veio da natureza e não de um laboratório científico de algum governo. Nada de Umbrella Corporation por aqui. Papa Francisco, alguns dias atrás, disse que a pandemia do novo coronavírus pode ser uma das respostas da natureza à população mundial, que ignora a crise ecológica. Como resposta, ele quis dizer que é uma vingança da natureza. Quem ameaça a vida e acelera a 6ª extinção em massa dentro de qual já estamos é o próprio ser humano. A agressão é tão violenta que por ano mais de 1000 espécies de seres vivos desaparecem. Biblicamente falando, o cavaleiro da peste estaria entre nós. Ecologicamente falando, a Terra vem nos dando pequenos castigos ao longo do tempo, como um aviso de que estamos nos aproveitando dela e que é melhor pararmos enquanto há tempo. Dengue, chikungunya, Zika vírus, SARS, Ebola, sarampo, o próprio coronavírus. Doenças cada vez mais mortais lançadas ao longo do tempo, como uma forma de aviso da Mãe Natureza.
A vingança de Gaia, vamos assim dizer, pois ela, como grande mãe, não se vinga, mas nos dá severos sinais de que está doente. Tufões, derretimento das calotas polares, secas e inundações e por aí vai. E no limite, pelo fato de não aprendermos a lição, nos faz uma represália como as doenças que eu acabo de falar. Essa é a única teoria da conspiração 100% concreta que existe. Por que será que essa doença não afeta os animais do mesmo jeito que afeta os humanos? Por questões biológicas e científicas de tipos de genes, sangue e sistema diferente? Ou porque espécimes são extintas todos os anos, enquanto a espécie dos humanos prevalece e é a que mais prejudica o próprio planeta? Em janeiro de 2020, em janeiro desse ano, começamos com uma quase terceira guerra mundial. Fevereiro, tivemos o coronavírus, pelo menos aqui no Brasil, já que já acontecia em outras partes do mundo antes. Em março, uma quarentena realizada no mundo todo. Em abril, o que poderia vir em abril? O que será que está chegando na Terra agora no mês de abril? Nada mais, nada menos do que um asteroide capaz de dizimar toda a população. Isso te lembra algo? Vejam, os dinossauros viveram por milhões de anos. Tiveram sua chance no planeta. E sua extinção foi inevitável. E se o ser humano teve sua chance no planeta também? E por conta das suas ações poderá ter o mesmo destino dos dinossauros. Um meteoro causando sua extinção. Parece que a história está se repetindo milhões de anos depois. Novamente dizendo, a natureza é que possui controle sobre o ser humano. A ganância do ser humano está causando a morte do planeta. A ira da Mãe Terra. A vingança de Gaia. Nós fomos avisados por anos através de sinais de castigos diferentes, como os que eu falei. O ser humano acha que driblar este castigo, como uma vacina, uma cura, irá parar a revolta da natureza. Se após vários vírus e doenças, guerras e uma pandemia mortal, e a raça humana continua ignorando o recado, quem sabe se com um meteorito a mensagem é captada? A Terra já provou que não precisa de nós, muito pelo contrário. Nós precisamos dela, e ela está nos dando várias chances de melhorar. Limites foram excedidos, oceanos estão poluídos, o ar está tóxico e nos matando aos poucos. Os animais sendo mortos em excesso e alguns até extintos simplesmente pela diversão do esporte. As árvores estão doentes. Basta vocês olharem agora para fotos de cidades e de ambientes para verem as maravilhas que a quarentena está fazendo para o planeta. Ar menos poluído, rios menos poluídos. O ser humano pode estar morrendo, mas a natureza está voltando a viver. Será que o genocídio do Thanos era algo tão absurdo assim? Para controlar a humanidade, para o planeta e seus recursos sobreviverem? O chamaram de louco e vemos o destino do planeta dele. Não estou dizendo que matança é a chave, mas a natureza pode nos matar a qualquer minuto. Um tsunami, um terremoto, uma erupção, um vírus no ar, um meteorito em direção ao planeta. Comprovado, por sinal, podem pesquisar depois. Uma economia com o tempo é restaurada. Uma crise é temporária. Mortes são para sempre. Juntamos os fatos. O coronavírus é cientificamente comprovado que tem origem na natureza. Nos últimos 3 anos, a população tem gastado o dobro de recursos do que deveria por ano do planeta. O dobro de recursos do que o planeta consegue produzir. Cada vez mais a taxa de natalidade aumenta e vidas vêm para o mundo. Em contrapartida, vidas de animais são retiradas em números absurdamente altos. Terra, água, ar, fogo, espírito, todos poluídos e morrendo. Dengue, chikungunya, zika vírus, SARS, ebola,
sarampo, coronavírus. Vírus e doenças cada vez mais mortais surgindo da natureza e nos infectando. Um meteorito caindo em nossa direção que pode nos dizimar, assim como os dinossauros quando estavam na época mais escassa deles. E você ainda acredita que o vírus não é uma vingança sobre nós? Até que ponto o dinheiro, a ganância, a sede pelo poder vai mantê-lo vivo? Pare e analise a situação como um todo. Vale a pena? Estamos sofrendo uma vingança e uma ascensão de Gaia. E se continuarmos, teremos nossa extinção. E isso não é uma teoria, é um fato. Enquanto vocês pensam, eu pergunto para vocês: qual a sua maior teoria sobre o universo?